Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Glória a Deus. Deus está presente neste lugar, amém? Você precisa ouvir a voz dele nesta manhã? Ele quer falar com você. Ele tem uma palavra especial para o seu coração nesta manhã, amém? As crianças vão sair? As crianças vão sair? Não? As crianças. Abra sua Bíblia comigo, vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Você que nos visita, Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus venha falar ao coração de vocês nesta manhã. Vamos, assim diz a palavra do Senhor. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que o seu discípulo estava se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isto o escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: e por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Ó Deus, te louvamos, Pai, te rendemos graças, Senhor, porque Tu és santo e Tu és poderoso. Sei, ó Pai, que o Senhor está presente neste lugar. Sei, ó Deus, que o Teu Santo Espírito já começa a trabalhar nos corações. Porque eu sei, Senhor, que somente o Teu Santo Espírito para convencer os nossos corações, a nos converter, ó Deus, das nossas iniquidades, e chegarmos, ó Deus, ao reconhecimento que o Senhor é o unigênito Filho de Deus. Deus, que nessa manhã o Senhor esteja ministrando em cada coração, as pessoas, ó Pai, que nos assistem, ó Pai, pela live, que o Senhor esteja falando, abençoando, trazendo vida, Senhor, trazendo cura, libertação, salvação e transformação, Senhor. Deus, não deixe que nada, ó Deus, venha impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã. Deus, que essa manhã seja uma manhã, Senhor, de cura, de libertação, de transformação, Senhor. Que o agir, que o mover do Teu Espírito, ó Pai, seja real em cada coração. Deus, em nome de Jesus, vai tirando, Deus, toda a inquietação, Pai. Vai tirando, ó Deus, tudo aquilo que venha tirar, ó Deus, a atenção dos Teus filhos, a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, vai liberando os Teus anjos neste lugar.
Anjos ministradores, guerreiros neste lugar, Senhor. Vai quebrando, vai destruindo, Senhor, toda resistência, Senhor. Todo projeto das trevas, Pai. Neutraliza nos áreas agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja liberando uma unção nova neste lugar. Um óleo novo sobre as nossas vidas, Pai. Óleo de alegria, de vitórias, de conquista, Senhor. O óleo do agir, do mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Age com poder, Senhor. Deus, a minha vida é Tua. Eu pertenço ao Senhor. A minha vida, Deus, é para o louvor da Tua glória, Senhor. Tudo que é em mim é para Te engrandecer. Que a minha mente, que o meu coração, ó Deus, que as palavras ao sair da minha boca sejam palavras de vida, Senhor. Sejam palavras de transformação, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, ministrando em cada coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos? O que fazer? Em momentos difíceis, em momento em que muitas vezes não sabemos que direção tomar, que rumo tomar. Se você está com Jesus ao seu lado, Ele te direcionando, te orientando, dirigindo o seu caminho, se as coisas andam difíceis. E você sem Ele? Aonde você conseguiria chegar? Até onde você conseguiria andar sozinho, sem a direção do nosso Criador, do Criador de todas as coisas, aquele que determina tudo em todos? Esse texto, Jesus estava em Cafarnaum, e ele já tinha atravessado o mar da Galileia, e ele tinha realizado grandes maravilhas do outro lado do mar. Ele estava à beira do mar, e uma grande multidão chegou até onde ele estava. 5.000 homens, fora criança e mulheres. E Jesus disse para Felipe: Felipe, o que vamos fazer para alimentar uma tão grande multidão? Mas Jesus falou isso testando a fé de Felipe, testando o posicionamento de Felipe. E Felipe: Senhor, mesmo que gastássemos 200 denários, não conseguiríamos alimentar essa multidão. Neste momento, André, o irmão de Pedro, disse para Jesus: Senhor, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que isso importa, né? O que nós vamos fazer com isso para uma grande multidão dessa? E Jesus disse: pede para a multidão sentar na grama. E Jesus pegou o pão, pegou o peixe e levantou aos céus e abençoou. E orou a Deus e disse: servi. O pão e o peixe ele abençoou separadamente e mandou servir. Todos comeram. E Jesus, no final de tudo, Jesus disse para eles: ajuntai tudo e não deixe perder nada. E sobrou 12 cestos cheios de pão e peixe. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Para onde você vai? Para onde você vai? E para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Ele atravessou. Os discípulos, no atardecer, entraram no barco e foram atravessar o mar. E Jesus ficou despedindo a multidão. E mais tarde o mar ficou bravo, ficou muito agitado as águas. E neste momento Jesus foi ao encontro dos discípulos. Jesus foi andando sobre as águas. E os discípulos pensaram que era um fantasma, mas ele disse: não, sou eu.
E ele entrou no barco e atravessou o mar. E no outro dia, a multidão já estava aguardando ele em Cafarnaum. Isso que Jesus falou para os discípulos, ele estava na sinagoga em Cafarnaum. Ele estava ensinando o povo em Cafarnaum sobre o que Deus era e o que ele veio fazer à terra. E essa multidão achou que aquela palavra era muito difícil. Porque como hoje, meu amado, minha amada, muitas pessoas só querem receber a bênção. Só querem participar dos banquetes que Jesus dava. E Jesus falou para eles: vocês vieram, estão aqui atrás de mim, porque não foi por causa dos milagres que eu fiz, mas por causa do alimento que eu dei para vocês. Tinha muitas pessoas querendo se alimentar, querendo simplesmente saciar o seu corpo físico e não espiritual. Não por aquilo que Jesus ensinava, não por aquilo que Jesus falava, não por aquilo que Jesus determinava. E essas pessoas achavam que Jesus era muito duro em palavras, porque falavam a verdade. É diferente de hoje, ou estamos vivendo dias parecidos com aqueles? Em que palavras, em que se você falar a verdade, um pouquinho chamar a atenção. É que eu ouvi uma frase esses dias que muitas vezes o pastor, ele é muito amigo, o membro da igreja ou as pessoas são muito amigos do pastor, tem uma amizade fantástica com o pastor, gosta muito do pastor. Mas o dia que o pastor precisar confrontá-lo por alguma coisa, ele se torna inimigo do pastor. Já não é mais um amigo do coração, porque confrontou o seu erro, aquilo que ele pratica, que é fora dos princípios da palavra de Deus. O mesmo aconteceu com Jesus, quando Jesus confrontou os discípulos por aquilo que eles estavam fazendo errado, aquilo que eles deviam realmente estar ali para ouvir aquilo que Jesus tinha para transmitir a eles. Mas para onde iremos nós? Se você ir para outro caminho, para onde iremos nós? Muitas vezes trocamos de igreja, quando estamos tristes, levamos uma advertência, quando somos confrontados. Nós já trocamos de igreja, vamos para outra igreja, achamos que lá as coisas vão ser diferentes. Mas muitas vezes queremos ouvir só aquilo que nos satisfaz, só aquilo que realmente faz bem para mim e para você. Nós não queremos ouvir coisas negativas, nós não queremos que os nossos erros, que as nossas adversidades, que aquilo que atrapalha, que aquilo que nós estamos fazendo de errado, sejam confrontados. Mas se não formos confrontados, como você vai aprender a verdade? Como você vai aprender que você precisa de mudança, que você precisa de transformação? Se muitas vezes somos confrontados, porque precisamos aprender, precisamos melhorar, precisamos ser mais fiéis ao nosso Criador. Muitos discípulos o abandonaram, por achar que a palavra dele era muito dura e muito difícil. Mas nós não temos como fugir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Temos? Não temos como fugir. Por que fugir do propósito de Deus? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual o seu chamado? Ou achamos que nós estamos em passagem dessa terra por acaso? Nós estamos passando aqui um tempo e vamos embora, sem história, sem fazer nada? Não. Nós estamos aqui com um propósito. Cada um de nós fomos chamados para um propósito. Qual é o seu?
Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Por que eu fui chamado e para que eu fui chamado? Para fazer diferença onde eu estiver? Para ser diferente, para exaltar e glorificar o nome do Senhor? Não temos como fugir desse Deus. Não temos como fugir da presença dEle, porque Ele está em todos os lugares. Ele vê você em tudo que você faz. Talvez você esteja escondido, achando que ninguém está vendo aquilo que você está fazendo. Ninguém está enxergando, ninguém vai ver, ninguém vai conseguir saber o que eu fiz, o que de errado eu estou fazendo, aquilo que eu tenho muitas vezes falado, murmurado. Ninguém viu o que eu fiz, ninguém conseguiu ver. Olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 139, 7 e 12, diz assim a palavra do Senhor: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alva e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, o que é a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Como fugir? Como fugir deste Deus? Para onde iremos nós? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Aonde você estiver, meu amado irmão, aonde você se esconder, o Senhor está te vendo. Não adianta esconder da presença de Deus. Tem um cântico antigo que diz: não se pode esconder da presença de Deus. Aonde você estiver, Ele vê. Se entre as grandes nuvens procurar te esconder, não adianta esconder da presença de Deus. Porque como olhar como tocha, está sempre a te ver. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Porque Ele cuida de você. Ele está cuidando de você, que muitas vezes você não tem essa compreensão, você não tem conseguido enxergar e entender que Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E outra pergunta para você: se você aceitou Jesus como seu Salvador, aonde que Ele mora mesmo? Sim. E como você vai se esconder dele? Só se você não tiver Ele dentro do seu coração. Se Ele mora no seu coração, se Ele habita em você, como que você vai conseguir esconder desse Deus? Você tem Ele realmente no seu coração? Você aceitou-se Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele diz, o que Deus diz também lá em Jeremias 23 e 24, diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Como esconder, Mateus? Foi Ele que fez todas as coisas. Foi Ele que liberou todas as coisas. Através da palavra Ele formou tudo. Ele formou todas as coisas. E esse Jesus, que os discípulos estavam achando que a palavra dele era muito dura, Ele esteve lá na criação. Ele estava na criação. Ele estava na criação. E como fugir do tão grande Deus, de alguém que se importa comigo e com você? Como fugir da presença dEle?
Como deixar esse Deus? Como deixá-lo? Como não estar na presença dEle? Como não buscar essa presença gloriosa? Como não louvá-lo, não engrandecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós? Outro texto maravilhoso que fala sobre isso, Isaías 29, 15 e 16 diz assim: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, quem age nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso pode dizer do oleiro, ele nada sabe? Quem te fez? Quem me fez? Quem é este oleiro? Você pode falar do oleiro, daquele que fez você? Você pode falar desse Deus que você não o aceita, que você não vai mais fazer a vontade dele, que você vai fugir da presença dele? Foi ele que te fez, ele é o oleiro. E muitas vezes o barro quer determinar aquilo que o oleiro deve fazer. Muitas vezes eu e você estamos querendo determinar aquilo que Deus tem de fazer. Não é eu nem você que determina, porque é Ele que te criou para o louvor da glória dEle. Se você está aqui nessa manhã, porque Ele criou você, Ele criou você para exaltar e glorificar o nome dEle. Ele não criou você por acaso, mas Ele criou você para que o nome dEle seja conhecido entre as nações. Você é o barro, Ele é o oleiro. Quando você se coloca diante desse Deus e deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir na sua vida, você vai se tornar um grande soldado dEle. Um soldado da frente de batalha, aquele soldado que não tem de se envergonhar, um soldado que vai à guerra e enfrenta as maiores e difíceis batalhas, porque o Senhor é aquele que está na frente de todas as batalhas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Para onde iremos nós? Se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele que te enche, só Ele que te dá vida, só Ele que te alimenta. Aquele povo estava querendo alimento para o seu corpo físico, e Jesus estava dando alimento espiritual. Ele disse que Ele era o pão da vida, Ele que alimenta as nossas vidas espirituais. Ele é o pão que alimenta, Ele é o pão que sacia a nossa fome espiritual. O que preenche o seu vazio? Aquele vazio que muitas vezes você, quando está um pouquinho fora do projeto de Deus, começa a bater forte no seu peito. Quem é que preenche esse vazio? Somente o Espírito Santo de Deus. Por que as pessoas todas a semana ou todo dia precisam de algo para se preencher? As pessoas precisam dos vícios, da bebida, do álcool, precisa da prostituição, precisa de festas, precisa de tantas coisas para se preencher aquele vazio que não consegue se preencher de forma alguma. Terminam a festa, já vão para outra. Termina o final de semana, já programando para outra semana. Porque não consegue preencher aquele vazio que tem dentro, que só é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta, meu amado irmão, não adianta você correr para o lado que for, para tentar preencher esse vazio que você tem dentro quando você não tem Jesus. Porque você tenta preencher de qualquer forma, tenta preencher de várias formas.
Até esse dia eu estava ministrando sobre isso, que as pessoas muitas vezes trocam até mesmo dos princípios, quebram os princípios da palavra do Senhor para tentar se preencher. Troca muitas vezes pessoas já idosas, pessoas já têm filhos, e eles já não se sentem mais homem, e já não se sente mais mulher. Muitas vezes ele precisa ter um relacionamento diferente, porque eles não conseguem mais se preencher com o natural que Deus deixou para a humanidade, com aquilo que Deus deixou para o homem, aquilo que Deus deixou para a mulher. A falta de Deus, a falta do Espírito Santo nas vidas, as pessoas tentam de todas as formas se preencher. As pessoas, de todas as formas, elas tentam se encher de algo para ser feliz. Porque o mundo diz que o importante é ser feliz. Não importa o jeito que você é feliz, o importante é ser feliz. Mas como ser feliz sem a presença do Espírito Santo em nossos corações? Como ser feliz sem Deus em nossas vidas? O que fazer? Para onde iremos? Aonde vamos chegar? Nós vemos um mundo corrompido, um mundo sem esperança, um mundo que não sabe que direção tomar. As pessoas mudam todos os dias correndo, todos os dias buscando a felicidade, buscando algo para se preencher de alguma forma. E não conseguem encontrar. Buscam de todas as formas, em todas as áreas. Buscam o poder de qualquer forma. Busca tudo, o dinheiro de qualquer forma. Mas como? Como vamos ser felizes se nós não temos o autor da vida em nossas vidas? Aquele que é vida, aquele que dá vida e vida com abundância em nós. Aonde vamos chegar? Que direção, que rumo você vai chegar se você não tiver o autor e consumador da fé em sua vida? A palavra do Senhor diz, em Provérbios 16, 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ele é o seu caminho. Ele é o seu caminho. Você pode planejar o seu caminho. Você pode fazer ideias fantásticas. Você pode fazer projetos fantásticos. Mas se esse projeto não estiver conforme a vontade de Deus, ele é um projeto falido. Ele é um projeto sem Deus estar no controle dele. Para onde você vai? Qual o caminho seguir? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Deuteronômio 5, 32 e 36 diz assim: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhe vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Qual o caminho que temos seguido? Qual o caminho que temos seguido de obedecermos a palavra do Senhor, para termos uma vida longa, abundante, cheia da graça e do poder de Deus, para termos muitos dias de vida na terra? Porque quando você obedece a palavra, quando você cumpre os princípios, os seus dias são prolongados na terra. 2 Samuel 22, 31, 33 diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína.
Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus que me reveste de força e me torna perfeito o meu caminho. É Ele que torna perfeito o meu caminho e o seu caminho. É Ele que libera a bênção sobre a sua vida. O seu caminhar não vai ter sentido, meu amado irmão. O seu caminhar não vai ter sentido nenhum se você não tiver a presença de Deus em sua vida. O seu caminho vai ser um caminho espaçoso, um caminho de vitória, um caminho de conquista, um caminho de realizações, quando você coloca o Senhor como seu guia, como seu orientador, como aquele que dirige, que orienta, que está no controle da sua vida. Porque a sua vida pertence a Ele. Foi Ele que te fez. Ele criou você para exaltar e glorificar o nome dEle. E o seu caminho tem de ser um caminho de justiça. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Sério, muito sério. Os justos têm um caminho de luz, vereda de justiça. Mas aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não obedecem aos princípios da palavra do Senhor, eles não sabem sequer que direção tomar, que rumo tomar. Porque eles andam conforme o seu sentimento, eles andam conforme as suas emoções, eles andam conforme o seu pensar, o seu agir. Eles não andam conforme o querer de Deus, direcionado por Deus, orientado por Deus, buscando orientação, buscando direcionamento, buscando aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. E aonde você vai chegar se você não tiver a direção desse Deus poderoso, desse Deus que é força, desse Deus que é perfeito, desse Deus que tem um caminho perfeito, desse Deus que quer o seu bem? Deus tem pensamentos de paz para você, não de mal, a palavra diz. Ele tem pensamentos de alegria, de regozijo, de prosperidade. Deus tem pensamentos para mudar a sua história e fazer a sua história uma história de poder. Ele quer dirigir o seu caminho, Ele quer orientar o seu caminho. Por isso, meu amado irmão, para onde você vai? Para onde você vai? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode transformá-lo em um novo homem e uma nova mulher. Ele pode mudar você, Ele pode abrir um novo caminho. Aleluia. Para onde iremos nós, se Ele é a palavra? Para onde iremos nós, se Ele é o Logos? Ele é a palavra. Se Ele é a palavra, Ele é a palavra revelada para nós. Ele que traz vida para nós. Ele que muda nós. Ele que transforma o meu coração e o seu coração. João capítulo 1, verso 1, do 1 ao 5, diz assim: no princípio, aquele que era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa é a nossa luz. Essa é a luz que nos ilumina. Essa é a palavra. Deus, Jesus, o Filho de Deus.
aquele que veio ao mundo para nos resgatar da escravidão de Satanás. Nós vivíamos perdidos, sem direção, sem rumo. Mas a palavra veio para nos resgatar, a palavra veio para nos trazer vida, Ele veio para mudar a nossa história e a circunstância da nossa vida. Onde estaria você, onde eu estaria, se Jesus não tivesse vindo à terra? O que estaríamos fazendo hoje, se o resgatador não tivesse me resgatado e resgatado você? Ele veio para resgatar, nos tirar da escravidão de Satanás e nos levarmos, preparar para levar as nossas vidas para uma morada eterna, a salvação eterna. Ele te deu o privilégio de escolher. Existem dois caminhos aqui. Existe o caminho para a salvação eterna e o caminho para a perdição eterna. Você tem livre-arbítrio para escolher o caminho que você quer seguir, que direção você quer, qual palavra você quer ouvir. A palavra da verdade, que conduz à salvação eterna, ou a palavra da perdição eterna, que conduz ao inferno. Você pode falar a palavra dura, mas é essa a palavra. Nós temos dois caminhos, e a escolha é minha e sua. Você pode escolher o caminho que você quiser seguir. O caminho de tudo pode, posso fazer tudo o que eu quiser. Você pode sim, mas nem tudo que você pode fazer é aquilo que Deus determina para a sua vida. Você tem de saber escolher. Você tem as suas escolhas, mas quais as escolhas que você tem feito? As escolhas da verdade, do caminho da verdade, da palavra da verdade, ou as escolhas da mentira, do engano, da falsidade, daquilo que não pertence ao reino de Deus, daquilo que não pertence ao Todo-Poderoso. Porque Ele é a palavra é dele, Ele determinou todas as coisas. Ele é o pão da vida. Ele diz que Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que veio a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E Ele tem matado a sua sede? Ele tem matado a sua fome? Aqui nós estamos falando de fome do nosso corpo físico. Falando da fome espiritual, aquilo que eu falei agora há pouco, sobre aquele vazio que muitas pessoas têm dentro de si, que não consegue preencher de forma alguma. Esse pão, ele sacia a nossa fome. Ele preenche aquele vazio. Ele mata a nossa sede. Aquilo que tem nos perturbado, que tem tirado a nossa alegria, a nossa paz. Somente Jesus, quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, que você pede para Ele morar no seu coração, a partir desse momento, essa fome, essa sede, Ele vai saciar em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Teve um momento que Jesus, as pessoas diziam que Jesus era muitos, profeta, Elias, e Jesus perguntou para os seus discípulos um certo dia: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, como sempre, né? Gosta de Pedro. Pedro ele queria aprender sempre, né? Não, Bruno, na verdade, não é que ele sabia tudo, é que ele queria realmente aprender. Ele estava ali disposto a servir e aprender. Pedrão tu és o unigênito de Deus. Aí Jesus disse assim para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Veio a revelação de quem era Jesus neste momento para eles. Porque todos falavam que ele era Elias, era um profeta que tinha ressuscitado. Era João Batista que tinha ressuscitado. Mas neste momento, Deus trouxe a revelação que ele era o unigênito Filho de Deus. E esse unigênito Filho de Deus está aqui no nosso meio nesta manhã. Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para liberar a bênção sobre as nossas vidas. Ele está aqui. Porque de repente você entrou aqui triste, abatido, sem saber que direção tomar, que rumo tomar. O que fazer? Essa semana você tem várias coisas para decidir e você não sabe o que fazer. E Ele está aqui dizendo para você, Ele é que ilumina o seu caminho. Ele ilumina o seu caminho. Ele que abre portas, Ele que quebra barreiras. Olha o que diz o Salmo 119, 105. Se Ele é a palavra, o que a palavra diz? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ele está pronto para clarear o seu caminho esta semana. Ele vai te dar uma semana de vitória, porque a palavra do Senhor, o Deus que trouxe a palavra, Jesus que veio para trazer a palavra, Ele diz que Ele clareia o seu caminho. Ele abre portas, quebra barreiras e libera bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Está liberando um novo tempo e um tempo de vitória e de conquista para a sua vida. E esse Jesus, ele não se orgulhou de ser o Filho de Deus, de ser o unigênito de Deus. Ele veio ao mundo com humildade. Ele veio ao mundo, se humilhou. Olha o que diz a palavra em Filipenses 2, 5, 11. E o que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude também? E vendo o nosso mestre, o nosso Criador, sendo humilde, não querendo se aparecer, não querendo se vangloriar. Olha o que diz a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que quis ser igual a Deus, era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição Ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele não quis ser igual a Deus. Ele viveu aqui na terra como eu e você. Ele viveu e sofreu as mesmas coisas que sofremos. E Ele foi morto por mim e por você. Porque Ele veio para ser o caminho. Ele veio trazer a palavra da verdade ao seu coração. E para onde iremos, se só Ele pode mudar a sua história? Se Ele é o único Deus, se Ele é o único Deus, o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o único que pode, que nós temos esse acesso a Deus, é através de Jesus. Não existe outro Deus além dele, que pode te levar à presença de Deus. Se não for Jesus, através de Jesus Cristo, que veio à terra,
Se não fosse Ele, nós não teríamos esse livre acesso. Porque o dia que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que a separação entre Deus e o homem não existe mais. Você pode chegar à presença dele a qualquer momento, falar com ele, buscar, clamar a presença dele por aquilo que você precisa. Mas essa foi a promessa que Deus tinha enviado, tinha dito lá pelo profeta Isaías. Essa promessa que Jesus viria. Porque um menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Jesus veio, morreu em meu lugar, em seu lugar, para te dar vida, para te fortalecer, para te ajudar nas suas adversidades. Porque se você sozinho, meu amado irmão, para onde você vai? Para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna? Se coloque em pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Pois há um só Deus e um só mediador. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a circunstância da sua vida. Você segura só um pouquinho que eu vou soltar uma musiquinha para vocês, tá? Segura só um pouquinho que eu vou soltar uma música para vocês, tá? Aleluia, glória a Deus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? E para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna? Jesus é o Salvador. Jesus é o Redentor. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Criador, o Filho de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus, o Santo de Israel. Ele é maravilhoso, Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é a cabeça da igreja, o Todo-Poderoso. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o mestre. Ele é rei dos judeus, Ele é sumo sacerdote, Ele é profeta. Jesus é o Emanuel, Jesus é o advogado, Jesus é o juiz. Jesus é o verbo que se fez carne e habita entre nós. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o bom pastor, Jesus é o Messias, o Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele é o único que pode mudar a circunstância. Ele é o único que pode te dar vida e vida com abundância. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne e habita entre nós. E que pode mudar a sua história para uma história de poder, de graça. Ele pode mudar você, fazer você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Uma pessoa transformada, curada, salva pelo poder do nome de Jesus.
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, nessa manhã, sem saber qual direção tomar, qual rumo tomar e qual direção tomar. Jesus está dizendo para você nesta manhã: eu estou no controle de todas as coisas. Você pertence a mim. Você foi criado para o louvor da glória. Você foi criado para a exaltação do nome do Senhor. Medita nessa canção, medita nessa canção. Medita nesse louvor. Ele é o alívio seu. Ele é o seu alívio. Ele é o seu consolo. Ele é o seu alívio. É Ele que te consola, que te fortalece. Ele que te cura. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tá tão complicado, Pai. Aleluia. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar.
preciso só encontro em ti. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele é o seu alívio. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Ele é o seu alívio, Ele é o seu consolo. Ele é aquele que veio para levar você para a presença dEle e dar um tempo de paz, de regozijo. O que você precisa nesta manhã? O que você precisa nesta manhã? Se coloca na presença do Senhor. Eu estarei orando por você neste momento. Se coloca aquilo que você necessita nesta manhã. Que o Senhor Jesus, aquele que veio para resgatar, Ele está aqui, bem pertinho de você. Ele precisa somente que você abra o seu coração nesse momento e deixa Ele trabalhar, e deixa Ele agir em sua vida. Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele quer te dar uma direção nova, um rumo novo, um novo caminho. Ele quer te orientar em tudo que você for fazer. Para isso você, meu amado irmão, minha amada irmã, se coloca diante do Senhor. Comece a clamar a Ele. Coloca aquilo que você necessita. Fala: Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre, Senhor. Eu preciso, o Senhor fez tantos milagres e eu também preciso de um. Tu és o dono de todas as coisas, Tu podes todas as coisas. Basta uma palavra dEle, basta uma palavra dEle, meu amado irmão, e tudo vai se mudar. A palavra diz que basta uma palavra do Senhor e os montes se removerão. Nada detém o poder deste Deus, nada detém o poder desse grandioso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele quer tocar em você nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, te rendemos graça, Senhor. Te rendemos graça, Pai, porque Tu és santo e poderoso. Aqui está o Teu povo, meu Deus. Tu conheces, Pai, e sabe de todas as coisas, meu Deus. Tu sabes, meu Pai, o anseio do coração dos Teus filhos, aquilo que eles mais necessitam, ó Senhor. Vai, Deus, agora vai quebrando, vai destruindo, vai destronando, Senhor, todo o poder das trevas, tudo que não provém do Senhor, tudo que tem entristecido, tudo que tem tirado a paz do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai liberando agora, Deus. Aquele que precisa de cura, Senhor. Aquele que precisa de uma libertação nesta manhã, Senhor. Aquele, Senhor, que está passando por um momento de aflição, de angústia. Vai tirando agora, Senhor, toda angústia, todo medo, toda insegurança, tudo que não provém do Senhor, agora em nome de Jesus. Vai cancelando, Senhor. Vai neutralizando todo o poder das trevas, Pai. Todo o intento de Satanás contra o Teu povo, eu rejeito pelo poder que é no nome de Jesus. Libera, Deus, um novo tempo para a Tua igreja. Um novo tempo para o meu amado irmão, para a minha amada irmã, Senhor. Deus, aquele que tem empresa, abençoa as empresas, Senhor, dos Teus filhos. Abre portas, quebra as barreiras, Senhor. Deus, que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor. Aquele que precisa de um emprego, Senhor. Aquele que precisa, Senhor, de uma porta aberta, Senhor. Aquele que precisa do milagre, ó Deus. Que o Senhor esteja liberando a bênção, a vitória sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, ó Pai. No nome de Jesus, libera a Tua bênção, a Tua graça. Uma semana abençoada, Senhor, cheia da graça e do poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, com as maiores sortes de bênção, Senhor. Que haja o mover, o agir do Teu Espírito sobre a vida, Senhor, do Teu povo, Pai. Libera a Tua bênção, libera a paz, a alegria. Libera, Senhor, ó Deus, o suprimento diário, Senhor. Deus, porque o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Libera a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, é que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.
Nós estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico para encerrar o culto desta manhã. Quinta-feira temos culto às 20 horas. Participe, venha louvar ao Senhor, venha engrandecer a Deus, porque Ele tem um milagre para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, louva ao Senhor com alegria.